Olá, é sempre uma grande alegria para mim estar com você aqui no programa. Nós vamos continuar estudando este tema acerca da doutrina e da prática, os fundamentos doutrinário e os fundamentos práticos da vida da igreja. Como tenho repetido aqui, a vida da igreja é doutrina por um lado e a prática pelo outro. Se nós enfatizarmos só a doutrina, nós poderemos cair na cilada do formalismo, nos tornando uma igreja muito intelectualizada, porém sem nenhuma realidade espiritual. Por outro lado, se nós enfatizarmos a prática sem a doutrina, nos tornaremos sensacionalistas. Então vamos prosseguir estudando este assunto. Pois bem, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, eu tenho sido até repetitivo demais, porém é importante, porque a repetição é a quintessência do ensino. Mas eu quero dizer para você que esses fundamentos, eles se configuram. Eles estão intimamente, espiritualmente conectados. Porque são 4 fundamentos doutrinários e 4 fundamentos práticos. E você vai ver que a doutrina, ela está intimamente ligada com a prática. A doutrina requer a prática. A doutrina não requer o conhecimento. O conhecimento, sim, ele é importante porque ele tem que nos levar à experiência, isto é, à prática. Então, quando você pega o primeiro fundamento doutrinário, é Cristo. E o fundamento que você vai encontrar ali em primeiro lugar, citado no livro de Atos, é a doutrina dos apóstolos. Então, Cristo e a doutrina dos apóstolos estão intimamente ligados. Tivemos 2 programas para poder falar sobre isso. Agora, vamos para o segundo fundamento doutrinário, a igreja. E o segundo fundamento prático, comunhão. Igreja está intimamente ligada à comunhão. A igreja, segundo o Novo Testamento, não é uma instituição, não é uma denominação, ela é o corpo de Cristo. Embora haja diversidade, porém ela está fundamentada na comunhão e na unidade. Quanto à comunhão, nós temos a vida. E quanto a uma unidade, nós temos a expressão, nós temos a realidade dessa vida. Quando nós pensamos em comunhão, nós temos que pensar que a base da comunhão é a realidade daquilo que é a Trindade. Por quê? Porque Deus é uma comunidade de 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunhão de 3 pessoas. Isso tem que ser muito real para nós. Não uma comunhão baseada em afinidade, em pensamentos, em ideias, em uniformidade. Uma comunhão baseada na realidade da vida do Deus triuno entre nós. Se não é esta a base da nossa comunhão, tudo o que pensamos de comunhão está fora da palavra de Deus. Por isso que há tanta divisão. Por isso que o povo de Deus está tão dividido. Dividido por placas, dividido por doutrinas, dividido por tantas coisas, por nomes, e por aí vai. Ora, meus irmãos, nós precisamos pensar de maneira bíblica. Se você fizer um estudo no Evangelho de João, capítulo 17, você vai ver uma exposição doutrinária daquilo que é a comunhão. Ali você vai encontrar 8 proposições, que elas podem ser compreendidas numa pequenininha frase, para quê? E se você observar essa frase, para quê, no capítulo 17 do Evangelho de João, você verá que a grande ênfase dessa frase está na palavra comunhão, para que sejam um. Como tu, ó Pai, é em mim, sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviasses. Se nós não entendemos isso, nos perdemos na prática. Não adianta ser doutrina sem a prática. Não adianta nós buscarmos, como um dia buscou João Batista, um ministério paralelo ao do nosso Senhor. Você sabe muito bem que João Batista foi um profeta. Ele era um homem de Deus, ele batizou o nosso Senhor. Ele foi considerado o último dos profetas messiânicos. E você sabe que ali tem um ponto muito interessante. Ele era um homem de Deus, amava a Deus com certeza, mas ele prosseguiu no seu caminho paralelo ao do nosso Senhor. Em Atos 13 vai dizer para nós que o ministério dele foi concluído quando ele batizou Jesus. Aqui nós temos uma grande lição. Nós não podemos edificar um fundamento paralelo.
Ninguém pode edificar sobre outro fundamento, a não ser aquele que foi posto, que é Cristo Jesus. É o que Paulo nos ensina. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3. Se nós edificarmos sobre outro fundamento, o que nós temos? Uma obra paralela. Então entenda, a igreja está intimamente relacionada com a comunhão. Por quê? Porque a comunhão é a realidade do Deus triuno. E o Deus triuno, ele decidiu, em seu propósito eterno, se expressar por meio de um corpo, de uma unidade corporativa que somos nós. Não importa em qual placa ou debaixo de qual placa você reúne. Nossa realidade como igreja é inclusiva, não é exclusiva. Nós somos um, nós temos uma unidade. Só existe uma unidade quanto à realidade daquilo que é a igreja na terra, a unidade do corpo de Cristo. Eu quero concluir lendo alguns textos para vocês. Observe bem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um só corpo. Outro texto, 1 Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Portanto, meus amados e ouvintes da palavra de Deus, reflitam sobre isso. Que Deus te abençoe, que Ele, e somente Ele, pelo seu Espírito, fale ao teu coração. Espero contar com a sua audiência no próximo programa Cristianismo Autêntico.